Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Ivan Cláudio Guedes, né? E para quem vem acompanhando os vídeos que eu estou publicando, eu tenho apresentado diversas dicas, diversas orientações sobre como fazer o seu TCC, né? Colocar numeração de páginas, o sumário, como escrever o seu TCC, enfim. E agora eu vou falar um pouco sobre apresentações. Se você vai dar uma palestra, se você vai dar uma aula, se você vai apresentar o seu TCC, geralmente isso é feito pelo PowerPoint. Então eu vou mostrar algo bem breve, né, as ferramentas bem básicas e as principais dicas para você fazer a sua apresentação de uma maneira elegante, né, não muito sofisticada, mas de uma maneira elegante, simples e objetiva. Então, para começar, está aqui a minha tela inicial do PowerPoint. Eu posso escolher, né, entre várias opções que o PowerPoint me oferece. Eu vou escolher a apresentação em branco, né, para começar mesmo do zero, algo bem simples que eu possa trabalhar com vocês. Bom, aqui ele já dá o básico, né? Então, em primeiro lugar, você coloca o seu título, né, a apresentação do seu trabalho. Opa, no seu trabalho. E aí você pode escolher entre o tipo de letra que você quer que ele tenha, né? Você pode escolher entre vários tipos de letras. Agora toma cuidado para você não colocar letras que vão ficar que não vai dar para ver o que você está tentando apresentar, né? Então você pode ver que tem um cardápio muito grande aqui com relação ao tamanho das letras, ao tipo de letra que você vai utilizar. Né? Você pode mexer no tamanho dele e você pode ver, inclusive, a diferença de outras cores. Né? Sobre cores, nós vamos falar um pouquinho mais, um pouquinho mais à frente. Né? Então, você coloca o título do seu trabalho, quem é você. Né, isso é muito importante ter na palestra, né, na sua apresentação. Quem é você? Deixa sempre um endereço de contato de e-mail. Né, isso é bom para quem está te assistindo poder te achar depois com alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão. Né, é bem interessante você fazer isso. Eu não costumo deixar assim seco. Né, geralmente eu coloco alguma imagem, uma imagem da onde eu estou, quem eu sou, né, quem eu estou representando se eu estiver numa palestra. Então vamos supor que eu seja estudante de alguma universidade aí e eu vá apresentar um trabalho, sei lá, uma aula. Então vamos lá. Eu abro o Google, né, eu vou atrás de imagens, então eu vou clicar em imagens e vamos supor que eu seja estudante da Unesp. Então tá aqui, ó, tem vários logotipos, você escolhe o que você quer. Né, eu deixar a imagem descarregar. Então eu vou copiar a imagem e vou colar, né, esse logotipo, que vamos supor que eu sou estudante vamos supor que eu seja estudante da Unesp. Né, já fui, mas está aqui servindo de exemplo. Então, né, você pode mexer na cor desse fundo. Eu, sinceramente, eu costumo utilizar o fundo branco, mas tem gente que utiliza o fundo azul, o fundo amarelo, o fundo vermelho. Né? Você pode formatar aqui o plano de fundo e aí você pode escolher, né, vários tipos de gradiente, pode escolher vários tipos de coloração. O ideal é que você fusse, né? Fusse aí, ó, dependendo da coloração, aí o que vai acontecer? Essa imagem ela vai ficar diferente, né? Então, aí você vai ter que fazer o tratamento na imagem, enfim, isso para mim dá muito trabalho. Então, eu deixo o fundo branco que é mais fácil. Então, vamos inserir um novo slide. Né? Então, a capa está aqui. Da onde você é, quem você está representando, a identificação do seu trabalho, né? E como te localizar. Bom, quando você for colocar então um novo slide, esse já é o modelo padrão. Lembrando que você pode clicar com o botão direito e escolher o tipo de layout que você quer. Né? Você quer colocar duas partes de conteúdo, comparação, só o título,
legenda, em branco sem nada, enfim. Então, vou colocar aqui como introdução. Aqui, introdução. Né? O tamanho automático dele, 44, né? Pode ser 40, né? Deixar um tamanho legal aí, 40. E aí você vê a fonte que você quer utilizar. Vou colocar o basicão, né? O famoso Arial. Deixar ele em negrito. Né? Eu posso diminuir aqui, ó. Eu posso mexer nesse tamanho, caso eu queira aumentar um pouco mais. Bom, agora vamos ver o que realmente eu preciso me atentar. Evita colocar letras muito grandes ou muito pequenas. Né? Então você precisa tomar cuidado com o tamanho das letras. Né? Isso é um ponto interessante. Por que tomar cuidado com o tamanho das letras? Quando você for fazer a sua apresentação, né, pode ser que a letra esteja muito pequena. Né? Às vezes a gente está olhando no computador e ele parece ótimo. Eu costumo deixar, olha só, 30, 40, já fica muito grande. Vou colocar a letra número 60, isso fica enorme. Né? Então, você pode deixar com 40. Né? Você sempre presta atenção na estética, né? Dá um espaço para o teu olho respirar, para o teu olho enxergar o que você está inserindo aqui. Outra coisa muito importante, outra dica, é você evitar o uso de textos longos. Né? Então, às vezes a pessoa enche o texto, enche o slide de texto e fica uma coisa incompreensível, né, a leitura. Então vamos supor, né, você vai colocar lá um texto, um texto enorme, né, olha como isso fica. Um texto enorme, não tem a necessidade disso. Isso é horrível numa apresentação. O ideal é que você transforme o seu texto em tópicos. Cada tópico que você colocar, você vai apresentando, você vai explicando sobre eles. O slide, né, ele vai te servir como uma cola. Não há necessidade nenhuma de você ir para frente de uma plateia com um monte de papel na mão. Né? Você faz os seus slides bem amarrados, suas informações bem objetivas, coloca em tópicos, e aí conforme você vai explicando, né, você vai utilizando o tópico para lembrar, para nortear a tua fala. Você também pode falar, eu não quero colocar todos, eu não quero que ele apareça tudo de uma vez assim. Então o que você faz? Você insere algumas animações. Né? Vou lá em animações, tem um cardápio enorme aqui que você pode, né, colocar, ele vai girar, né? Olha aquilo assim, ele vai dar o zoom, ele vai aumentar, enfim, ele vai fazer um monte de coisa. Então, geralmente como eu disse, eu sou um pouco mais quadrado. Eu, particularmente, eu não gosto de muitas animações. Vou colocar aqui 3 bem simples, né, para falar sobre isso. Então, como é que ele ficaria? Presta atenção. Ó. Então, eu vou falar sobre a introdução. Vou começar o meu trabalho aqui com vocês, e aí começando com esse tópico. Nesse tópico nós vamos discutir assim, assado, né? Em seguida vamos colocar as outras informações, tá vendo? E aí eu posso ir trabalhando de acordo com os tópicos. Né? Muita gente pergunta, mas quantos slides? Olha, quem vai definir quantos slides são vocês. Quanto tempo você demora na apresentação de um slide? Vai depender da informação que você quer discutir. Às vezes você coloca um gráfico, às vezes você coloca uma imagem, você vai explicar aquela imagem, você fica 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, depende do que você vai falar. Então não dá para dizer, olha, coloca um slide a cada 2 minutos. Isso é muito relativo, porque vai depender do tratamento que você vai dar para ele durante a sua apresentação. Então,
O ideal é que você faça os seus slides como você achar conveniente, faz aquela revisão e veja o tempo, né? Quanto tempo você tem para falar, quanto tempo você vai perder, né? Você vai gastar falando com as imagens. Bom, então procura ter uma redação simples e objetiva, né? Transformando o seu texto em tópicos. Evite o excesso de informações para que ele não fique assim, né? Transformar ele em tópicos, gente, não é colocar, eu vou achar o ponto final e aí eu vou dividir ele em tópicos. Não é isso, né? Você precisa realmente reescrever, né? Você precisa reescrever o seu texto utilizando o tópico, né? Transformando as principais informações em tópicos. Você pode chamar atenção para algumas palavras-chave, não tem nenhum problema com relação a isso. Você pode colocar o negrito, pode mudar a cor dele, aí é você quem vai definir. Mas o importante é você não carregar sua apresentação com uma série de textos. Bom, vamos supor que eu quero usar uma figura. Vou tomar cuidado com figuras de internet, né? Por exemplo, vamos lá, eu vou no Google Imagens e eu quero utilizar aqui achei essa imagem linda, né? Eu vou usar essa imagem. Então, copiar aqui a imagem. E aí, agora eu preciso arrumar o tamanho dela. Pronto. Olha que linda. Tá aqui. Então eu vou falar sobre o conceito de família no século XXI. Um tema não muito polêmico, né? Sei que vocês me entendem. E aí eu vou usar, né, para falar o que eu quero dizer, eu vou aqui construir meus tópicos, conceituar a família, problematizar, enfim, eu posso usar uma palavra, posso usar uma frase, mas toma cuidado para não carregar de texto, fica a dica novamente. Outra coisa, tomar cuidado, às vezes a gente coloca uma imagem como pano de fundo, né? A pessoa vem lá, coloca a imagem e aí vai colocar como pano de fundo. E aí você esconde, né? Você acaba escondendo as suas informações. Você acaba escondendo o que você quer falar. Você não vai enxergar o que está escrito aqui, o teu público não vai enxergar o que está escrito aqui. O ideal é você realmente separar, né, a imagem do texto. Você deixa ela organizada. Se você for utilizar alguma palavra alguma imagem do seu arquivo, aí você vai no seu banco de imagens, né, vai no banco de imagens que você já tem e escolhe aquela imagem que te interessa. Então vamos supor, eu vou usar esse exemplo aqui, que foi um exemplo que eu usei no meu trabalho. Então, localização da área de estudos. Então, não precisa ser tão grande assim. Eu vou arrumar ele aqui. Pronto. E aí a imagem eu vou organizar ela. Quando eu estiver dando a minha palestra, então ele vai aparecer assim, a localização da área de estudos. E aí eu tenho aqui um mapa, né, que fui eu que fiz, e vou apontar, conforme eu vou explicando, eu vou falando, olha, aqui eu tenho as cidades tal, os rios tal. Então eu não preciso ficar enchendo ele de texto, eu vou explicar de uma forma elegante, tá vendo? Ele está bem distribuído, não está poluído, né? O slide não está poluído, e aí eu vou explicar aquilo que eu tenho a dizer. Se você pegar imagens de outros autores, né, por exemplo, a imagem está aqui na internet, mas eu poderia usar imagens de artigos, de livros, então você coloca a fonte, tá? Isso é importante, você não passar aí pela questão do plágio, né?
Então, se eu for colocar aqui, sei lá, eu vou entrar pegar um gráfico aqui, um gráfico qualquer, tá, ó, países mais populosos do mundo. Interessante essa imagem. Então, vou pegar essa imagem aqui, um novo slide, copiei e colei. Olha só que interessante. Quando eu abri, o que aconteceu com a imagem? Ela distorceu. Olha como ela vai ficar na apresentação. Ela vai ficar distorcida, ela vai ficar horrível. Né? Para você evitar isso, neste exemplo, que é um gráfico, né? eu faria um novo gráfico. Então, para isso, eu venho inserir o gráfico de barras. Né? Eu posso escolher qualquer tipo de gráfico. Né? E aí, a partir das informações que eu tenho nesse gráfico que eu peguei da internet, eu vou construir um novo gráfico. Então, eu tenho os dados desse gráfico aqui. Eu vou passar eles para cá para ficar um gráfico, né, para ficar um desenho melhor, não ficar aquele desenho horrível copiado da internet. Agora, mesmo que você tenha feito o gráfico, você copiou o número de algum lugar. Então, qual é a fonte desse gráfico? Então, eu vou visitar a página que tem esse gráfico e está aqui qual é a minha fonte. Né? Porque senão, está aqui. Porque senão, né, a pergunta que eu faria é, tá, mas e daí? Da onde que você pegou esse gráfico? Né? Da onde vem essas informações? Foi você que levantou essas informações? Não, não foi. Eu peguei da internet. Então, você coloca aqui no cantinho. Eu coloquei tamanho 15. Você pode até aumentar isso daqui para, sei lá, tamanho 20. Não precisa deixar ele enorme também, né? Porque é para você mostrar da onde que você tirou esses dados. Agora, outra coisa importante é a transição dos slides. Né? Você pode passar aqui em transição, você pode passar os slides como você achar melhor. Né? Você ou pode fazer aquela transição seca, né? Eu vou mostrar, por exemplo, aqui. Ó, transição seca de um slide para o outro. Ou eu posso escolher vários tipos de transições. Tá, então vamos ver como é que ficaria isso daqui. Tá vendo? Né? Bom, eu costumo colocar algo mais simples, tá? Tem umas aqui que são bem peculiares, né? Tem umas aqui que parecem aquelas animações de Movie Maker. Né? Olha só como é que fica. Você tem que fazer o teste. Tá? Você tem que ir... você tem que ir fazendo o teste e ver o que te agrada. Né? Você vai fazendo o teste aí para ver como que você quer fazer essa transição de slides. Agora toma cuidado para você não carregar demais nas animações e deixar o conteúdo vazio. Né? O importante da tua apresentação é o teu conteúdo. Claro que tem toda essa questão de tamanho de letra, de fonte, de estética e tal, né? Mas você tem que prestar atenção na qualidade do conteúdo que você está apresentando. Voltando ao assunto sobre figuras, né, é importante a gente dizer também que a figura ela não é uma imagem meramente ilustrativa que tem como objetivo deixar o seu slide bonitinho. Tá? Você precisa realmente colocar uma figura que você vai explicar sobre ela e que ela realmente faça sentido no seu texto. Ó, por exemplo, aqui tem uma capa que foi mais ou menos a capa que eu utilizei na minha época de quando eu defendi a minha tese de doutorado. Então, da onde eu era, o que eu estudava, a defesa, né, o título, procurar deixar eles distribuídos de forma com que haja um respiro. Né? Aqui dá até para melhorar, dá para fazer muita coisa, mas bem simples e objetiva, por exemplo. Né?
Aí quando você começa a falar, aqui dentro do meu script, na época, né? Ao invés de eu colocar um texto falando sobre a história, biriri, bororó, então pronto, eu ilustrei com imagens, né, imagens históricas da época, né? Então eu estava falando sobre o Barão de Capanema, então tá aqui o Barão de Capanema, a primeira revista dele, etc e tal, né? Isso são trechos da minha tese da época. Ó, um exemplo que eu quero mostrar para vocês. Vamos supor, aqui eu vou falar sobre alguns tipos de rochas, né? Então, tem muita informação aqui, tá? Não há a necessidade de se colocar todos esses tipos de informação. Então, eu só coloco aqui, se eu estou falando desse tipo de rocha, né, mostrando alguns exemplos, então, eu simplesmente coloco aqui o que ele é, tá aqui. Posso aumentar a imagem, que é para dar uma visibilidade maior. E aqui, opa, isso aqui é importante, porque essa foto aqui é minha, essa foto não é minha, então eu tenho que deixar da onde que eu tirei. Então pronto, tá aqui, ó, tá? Bom, para quem estudou, essas palavras, essas frases aqui, está de bom tamanho. Agora, para quem não estudou, aí vai ter que sair colocando o texto adoidado para poder se lembrar. Imagem distribuída, tamanho da letra ok, a fonte de quem é a foto, perfeito, continuo explicando. O próximo slide, você tem aqui o que você vai falar, no caso uma imagem, né? E aqui a fonte da onde que ela é, certo? E assim você vai trabalhando. O ideal das imagens é que ela realmente te sirva, né, para você lembrar a sua explicação e coloque, né, e explique o que você estudou, o que você está apresentando, né? Bom, terminou a sua apresentação, não termina com aquela apresentação seca, né, que a maioria das pessoas deixam. Você está falando, né, você está todo empolgado, de repente, acabou, né? Então, coloque um chamativo para você que você está terminando, né? Então, se você vai lá, ó, concluindo, né? Concluindo. Na sua conclusão, você realmente coloca aqui, né, o seu parecer, a sua conclusão, as suas dúvidas, as suas críticas, as suas sugestões, tudo em forma de tópico, mas você já vai saber que esse é o último slide que você tem. E aí, no último slide, então, você simplesmente, né, coloca novamente a sua capa, né? Então, concluindo, você vai falando, você vai explicando, vai aparecer, né, aqui os tópicos daquilo que você tá falando, está concluindo, e agradece, pronto, né, com sua capa, com o seu trabalho. Bom, o PowerPoint tem várias ferramentas que você precisa conhecer, né? Então, em design você pode mexer com diferentes apresentações, com diferentes telas, tá vendo? Né? Você tem uma série de opções aqui para mudar, né, o seu design. Nas transcrições, como a gente já brincou agora há pouco, som, gente, toma cuidado com o som, né? Tem gente que coloca os barulhinhos de carro, barulhinho de bomba, aplauso, mas tem de tudo. E aí não tem significado, não tem o porquê, né? A não ser que seja uma animação, algo muito animado que você queira apresentar de alguma forma. Né? Eu não vejo sentido, mas tem gente que adora colocar. Bom, era isso, né? Eu espero não ter tomado o seu tempo em vão. Essas são as principais dicas que eu dou numa apresentação. Agora aí, conforme a sua crítica, conforme a sua sugestão, a gente pode fazer alguns outros vídeos específicos mostrando algumas ferramentas específicas. Um forte abraço, espero que tenha sido útil e até a próxima videoaula.